Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E é sempre muito bom receber vocês aqui, né? E sempre muito bom falarmos da palavra do Criador. E quando eu falo para vocês, automaticamente eu também estou aprendendo, tá? Porque é importante que todos nós estejamos unidos no estudo da palavra e no acompanhamento das profecias, porque o final está chegando. Estamos chegando ao final, mas não é da vida, é o final de um sistema pecaminoso que infelizmente adentrou o mundo há muito tempo atrás, mas que nós estamos prestes a sair desse sistema, certo? E nós adentraremos a redenção eterna. Aí sim, paz e vida eternamente. Sem doença, sem velhice, sem briga, sem violência, sem guerras, sem nada disso. Tá preparado? Eu tô. Ok? Eu vou mostrar para vocês uma profecia sensacional, maravilhosa, que está acontecendo, né? E a gente não vê a grande mídia mostrar por aí, não vê ninguém, né? Fazer aquele alarde, não é verdade? Mas isso é importante para a nossa vida, importantíssimo. Profecia de Ezequiel, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Só um minutinho. Aqui, ó. Olha lá. O Mar Morto floresce no País das Maravilhas. Olha que chamada bonita, né? Floral pela primeira vez. Olha bem, a profecia de Ezequiel chegando à fruição, se cumprindo. Tá vendo? Uma profecia, está em Ezequiel. Temos que acompanhar, temos que estar atento às profecias. Tudo o que acontece diz respeito a toda a humanidade, certo? Não é só Israel não, é para toda a humanidade. Tá vendo essa foto bonita aqui? Parece que mentira, né? Mas tá aqui, ó. Flora na costa do Mar Morto. Tá vendo aqui, ó? Uma flora na costa do Mar Morto. Muita gente fala, não, lá não tem jeito de ter vida, mas Ezequiel profetizou e disse que a vida vai voltar. E por incrível que pareça, já está voltando, tá bom? Então é sociedade, né? Uma gentileza da sociedade para a proteção da natureza em Israel, tá bom? Então olhe de novo, olha que bonita a foto, certo? Por incrível que pareça, no Mar Morto. Para aqueles que visitaram o ponto mais baixo da face da terra, a profecia do fim dos tempos de Ezequiel sobre o Mar Morto vir à vida parece impossível, mas recentemente os cientistas ficaram chocados ao descobrir que os buracos que aparecem ao redor do Mar Morto são rapidamente se enchem de peixes. Olha bem, de peixes e outras formas de vida nunca antes vistas na região inóspita. Ok? Está aí a prova do cumprimento profético e chegando ao final. Amém? Então está aí, certo? O Mar Morto. O que está acontecendo? O Mar Morto, segundo alguns, ele está secando. Mas na verdade ele está perdendo aquele volume. E aonde ele está recuando, está ficando seco e aparecem uns buracos grandes, cerca de 30 metros mais ou menos, né? E nesses buracos está surgindo muita água doce. Não é água salgada não, água doce. E dentro dessas águas doces estão surgindo peixes, vida, onde nunca teve. Aliás, já teve no passado, no tempo do Gênesis, tá bom? Então olha bem essa foto aqui, ó. Tá vendo a vegetação aqui, ó? Olha aqui o colorido das flores. Lírios, né, que chama do campo, né? Acho que é isso. Tá bom? Então tá aqui, ó. Flora na costa do Mar Morto. Certo? E agora outra forma de vida rara foi testemunhada na costa norte do Mar Morto. Paisagens florais coloridas. Olha bem, paisagens florais coloridas. Graças às chuvas recordes de Israel, as trilhas de flores de tirar o fôlego brotaram nos penhascos até a costa do mar, da área do Mar Morto ao norte. O trecho de 6 quilômetros de Kibbutz, Kalia e Ovnat
está repleto de campos recém-formados, olha bem, campos recém-formados de espécies anuais cujas sementes podem permanecer adormecidas no deserto por anos até que haja água suficiente para germinar. Não sei que tipo de plantação é essa, mas ela fica no seco, no deserto ali, durante anos. Também não sei, né, quantos anos, mas parece que são muitos anos. E quando cai uma chuva suficiente, certo? Elas brotam de novo. Olha, um milagre, né? Certo? Conhecido como Mar Morto em inglês, por causa do seu ambiente hipersalino, que é 37% de salinidade, terrível, altíssimo, né? Quase 10 vezes mais salgado que o oceano. Olha bem, quase 10 vezes mais salgado que o oceano. E escassez de vida aquática. O fotojornalista israelense Noam Beden, do projeto Revival do Mar Morto, diz que o termo Mar Morto, a termo político usado principalmente pelos romanos, é um nome impróprio, certo? Olha o que ele fala. O Mar Morto, eu fico arrepiado de ver, o Mar Morto é tudo menos morto, disse ele, chamando-o de oitava maravilha do mundo. Olha que coisa linda, né? Beden testemunhou peixes em fossos de água do Mar Morto, fossa que eu estou falando que é em volta, certo? São chamados bolaines, e cheio de água com peixe. Olha que coisa maravilhosa. Micro-organismos, vegetação em crescimento e milhões de visitantes todos os anos que vêm em busca de vida através dos altos níveis de oxigênio do corpo de água e minerais especiais. Muita gente vai lá tomar banho, fazer uso daquela lama e tal, por questões de saúde, né? Existem aí estudos que mostram que faz muito bem, né? Na verdade, a existência de peixes no Mar Morto, uma realidade que parece contradizer as leis da natureza, foi explicada tanto pela ciência quanto pela profecia bíblica, ok? Nas margens do Mar Morto, mais de 400 metros abaixo do nível do mar, existem sumidouros, olha bem, sumidouros de água doce, incrível, né? No Mar Morto, sumidouros de água doce, criados como resultado da queda do nível da água, quer dizer que a água, que eu falei, ela está secando, e estão surgindo bolanes com água doce, certo? Esses grandes buracos foram descobertos em 2011, esses bolanes, né? Atapetados com micro-organismos, olha, totalmente diferente do Mar Morto, certo? E nas margens do mar, peixes e algas, ok? Peixes e algas dentro. Olha aqui a vegetação, que bonita, olha, tudo colorido, que coisa linda. No Mar Morto, por incrível que pareça, tá vendo? Você está testemunhando, tá vendo foto de um cumprimento profético, tá bom? Isso é histórico, guarde bem, tá? 160 pesquisadores e quase todas as universidades têm algo, olha bem, hein? Quantas pessoas? 160 pesquisadores e quase todas as universidades têm algo a dizer sobre como salvar o Mar Morto. Olha bem, eles querem salvar o Mar Morto, mas a profecia vai se cumprir. Disse Jack Ben Zaken, guia do Mar Morto e especialista no ecossistema do Mar Morto. Os buracos, os bolanes, né? Disse ele, são causados pela água doce correndo sob o solo, água doce por baixo do Mar Morto. Olha que coisa incrível. Encontrando as camadas de sedimentos e derretendo-as. Aí, e dizem que buraco tem vezes que aparece na hora. Cai tudo e já abre buraco, entendeu? Como resultado, esses sumidouros vemos habitats com menos de 1,5% de salinidade. Olha bem, uma água potável, certo? Água que você pode beber
cercados por água salgada, certo? Está cercado por água salgada, que não é potável, né? E também por minerais como bromo, magnésio, potássio, disse ele ao Breaking Israel News, que é a fonte aqui da matéria, né? Tá bom? O jornal, né? Então veja bem, mas isso não é um milagre científico, disse Beden. É uma profecia bíblica se concretizando. Olha bem, certo? O guia, certo, que é especialista, ele fala, é uma profecia se cumprindo. Então não adianta o cientista se debater, porque vai cumprir. A palavra de Deus não volta vazia, né? Ele disse que ia ser assim. Chegando ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, você verá a profecia se tornando realidade, disse ele. Segundo a Bíblia, a paisagem mudou com a destruição de Sodoma e Gomorra, certo? Que transformou o vale em um deserto. A Bíblia também descreve a área como fértil, aquela área fértil, então vamos ver, né? E bem irrigada, com uma narrativa de Ló. Quando houve aquela separação entre Ló e Abraão, Abraão disse para Ló, escolhe o lado que você for, certo? Você quer ir? E eu vou para o lado contrário. Deixou Ló escolher. E Ló olhou para onde? Olha bem. E Ló olhando para o vale, onde agora fica o Mar Morto. Era tudo vegetação. Tá bom? Isso foi antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Era tudo vegetação, era verde, um lugar fértil, produtivo, né? Então veja bem que o Mar Morto já foi esse paraíso, certo? E Lot ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, né? Que estava bem regada em todos os lugares antes do Eterno, Hashem quer dizer o nome, né? Em hebraico, antes do Eterno destruir Sidom, que é Sodoma, né? E Gomorra, ok? Como o jardim do Eterno, o jardim de Hashem. Gênesis capítulo 13, verso 10. Vai lá, lê o capítulo inteiro. É muito bom, você aprende, você se satisfaz e você bate um papo com Deus, tá bom? É isso aí, né? Um lugar que já foi amaldiçoado nos tempos bíblicos, agora você pode vir aqui para o Mar Morto, explorar os ralos e ver peixes, olha que coisa linda, e ver peixes onde a água baixou, cumprindo as profecias de Ezequiel, que falou sobre a terra florescendo e florescendo quando os judeus retornassem, disse Beden. Tornarei a terra desolada, de modo que seus inimigos, que nela habitam, ficarão espantados. Levítico 26, 32. Vocês veem como é que o Criador é maravilhoso. Quando ele desolou aquela terra, ele espantou os inimigos de lá. A terra ficou desolada e abandonada, certo? E Deus tinha um plano maravilhoso para aquele lugar. Como explica a Bíblia de Israel, o texto original, né? Embora esse versículo seja assustador, explica que na verdade é uma bênção disfarçada, né? Digamos dessa forma, né? Eu tornarei a terra desolada. Qualquer um fala, isso é maldição, mas olha só, de modo que seus inimigos que se instalaram nele ficarão horrorizados. O que acontece? Os inimigos vão tudo embora. Implica que ao longo dos tempos, não importa quantos impérios estrangeiros ocupem Israel, a terra não cooperará para produzir sua generosidade. De fato, em seu livro Innocents Abroad, deve ser assim, eu não sei falar inglês, tá bom? Mark Twain escreveu sobre sua visita à Palestina na década de 1860. Olha o que ele escreveu sobre a Palestina em 1860, como ela estava. Uma desolação está aqui que nem mesmo a imaginação pode agraciar com a pompa da vida e da ação. A Palestina é desolada e desagradável, isso em 1860, certo?
somente quando o povo judeu retornar à terra de Israel, ele dá sua bênção, o Eterno, né? E retorna à sua antiga glória, aquele local todo, certo? Então veja bem o que está planejado por Deus. Hoje, graças ao retorno de sua população indígena, ou da própria terra, né, judaica, Eretz Israel quer dizer terra de Israel, está mais uma vez próspero, ok? Na verdade, a profecia bíblica também afirma que a água fluirá para o leste de Jerusalém, para o Mar Morto, enchendo-o de peixes, e o deserto circundante com vida. Olha bem, o Criador promete que vai acabar com o deserto. Vai o quê? Vai ter vegetação, planta, vai ter vida no deserto, no Mar Morto. Então veja bem a transformação que Deus já está promovendo naquele lugar. Então ele me disse: estas águas fluem para a região oriental e descerão para o Arabá, que é o Mar Morto, né? E quando eles entrarem no Mar Morto, das águas pútridas, que é a água salgada, né? As águas serão curadas. Olha que maravilha, que profecia linda, hein? As águas serão curadas. E acontecerá que toda criatura vivente com que enxameia, para onde quer que os rios corram, viverá. Olha que maravilha, vida chegando lá, né? E haverá uma grande multidão de peixes, porque as águas são ali para que todas as coisas, estão ali, né, para que todas as coisas sejam curadas e vivam para onde quer que venha o rio. Olha que coisa linda. Então é um rio de bênçãos, na verdade, né? Ezequiel capítulo 47, de 8 a 9. Então vá lá, leia todo o capítulo, leia o capítulo anterior, o posterior, para que você entenda o texto, o contexto, você entende tudo. Leia, que é maravilha, você aprende e você conversa com Deus, tá bom? A maldição acabou e esse lugar e seus minerais estão agora trazendo vida às pessoas ao redor do mundo, acrescentou. Beden não é novato em enfrentar os desafios que o povo judeu enfrenta em sua pátria bíblica, na terra de Israel. Como diretor do Siderot Media Center, Beden passou anos falando sobre a experiência da comunidade de Siderot, no sul de Israel, que está sob constante ameaça do extremismo, olha aqui, extremismo do Hamas, que é aquele grupo extremista que vive ali na Palestina, certo? Agora ele está usando a história do Mar Morto, tesouros de água e belas complexidades para inspirar a própria geração sobre Israel, na esperança de que também possa ser uma solução para restaurar o fluxo histórico do Mar Morto. E hoje, cientistas estão achando objetos de embarcação, certo? Ali no fundo do Mar Morto. Então é uma coisa maravilhosa isso, porque mostra que ali foi inclusive navegável, certo? Além de peixes e tudo, tinha navegação, tinha tudo. E Deus tirou toda a possibilidade de vida ali. Deus pôs aquele monte de sal ali, mas ele promete que vai devolver a vida para aquele lugar. É uma profecia que já está em pleno cumprimento. O deserto está florindo em muitos lugares, e vê que agora o Mar Morto está florindo e produzindo peixes. Os bolanes em volta, que são os buracos que estão surgindo, aonde as águas do Mar Morto secam, recuam, então fica aquela parte seca e estão aparecendo buracos que são chamados bolanes, e esses buracos se enchem de água, cerca de 30 metros de profundidade, né? Enchem de água e, por incrível que pareça, vida, há peixes e diversos organismos dentro dessas águas. Estamos vendo a vida brotando no Mar Morto, cumprimento da profecia de Ezequiel, ok? Então,
estude, clame a Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sei que chegou o final. Estamos aí correndo pela nossa salvação. Não faça como aqueles que estão aí prometendo mundos e fundos na vida material. Nós temos que nos interessar e nos pegar cada vez mais com a nossa salvação, e Deus já nos dá o pacote completo. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tá bom? Eu recebi inclusive um comentário da pessoa que eu estava errado. Eu estava errado, que a gente tem que buscar o de... Não. A Bíblia não mente. Na Escritura está escrito bem claro. Busca o reino dos céus e a sua justiça. E o resto é Deus quem acrescenta. Se você confia nele, então você recebe o que ele acrescenta com alegria e com amor. Tá bom, meu irmão? E o Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Sejam sempre bem-vindos. Se você não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve e vamos continuar trazendo o melhor que tem aí das profecias e mostrando que o final chegou, gente. Não tem mais o tempo para brincar não, tá bom? Shalom, forte abraço para todos e muito obrigado.